Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio de Enciclomédia, esse quadro maravilhoso que apresenta biografias de comediantes, histórias de programas humorísticos e hoje um filme, a primeira vez que eu vou fazer um filme aqui e é o meu filme de comédia favorito, pra mim é o melhor filme de comédia de todos os tempos. Por que eu digo isso? Porque é um filme que virou clássico do cinema moderno, da comédia, e também inspirou diversas outras comédias com seu método de roteiro e de gravação. Vou fazer aqui uma amostra de todos os bastidores desse filme, porque primeiro eu acho extremamente interessante como é feito um filme de comédia dessa forma, e segundo, que eu quero mostrar como esse filme mudou a comédia no cinema de um modo geral, e como se atua, interpreta, se escreve a comédia e como outros filmes foram realmente influenciados pela comédia que a gente assiste no Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Pra vocês terem uma ideia, Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu é um absurdo. Tem mais ou menos 90 minutos de duração e tem 178 piadas. Isso quer dizer o quê? 2 piadas por minuto. Isso é praticamente impensado num filme. Mas eu digo mais. Quando você tem piadas num filme, geralmente as pessoas chamam de movimento lateral, que é algo que enriquece o filme, mas não avança com a história. Um filme que tem 180 piadas em 90 minutos é praticamente só movimento lateral. Mas a mágica de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu é que o filme tem uma trama, tem um arco muito interessante, tem uma história de amor, tem um conflito, né, que é a tragédia iminente do avião, mas ele ainda assim, com essa quantidade absurda de piadas, consegue envolver o telespectador que se envolve ali com a história de amor, que se envolve com o possível acidente e quer o bem daqueles personagens, ou seja, cria uma conexão entre a pessoa que está assistindo e os personagens do filme, o que é assim, absurdo e impensado em teorias e técnicas de fazer roteiro. O Airplane, que é o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu em inglês, ponto de exclamação, é uma paródia direta de um dos filmes dos anos 50 chamado Zero Hour, ponto de exclamação. E o ponto de exclamação no filme Airplane é colocado ali para mostrar realmente que vem daí. É uma paródia desse filme e tem uma referência direta a ele. É muito interessante dizer que o roteiro de um é basicamente o roteiro do outro. Até o nome do personagem principal, o Striker, é um piloto que também sofreu vários traumas durante a guerra e por uma má decisão durante a guerra acaba matando seus companheiros. Por conta desse trauma ele não consegue mais entrar num avião e esses traumas geram problemas no matrimônio dele. E num desses problemas ele vai atrás da esposa e acaba entrando num avião. Durante o voo, uma comida meio estragada, era um peixe, as pessoas comem, passam mal, acabam desmaiando e Striker deve assumir o avião enfrentando o seu trauma e assim tentando reconquistar o amor que tinha perdido. Essa é a história de Zero Hour, que é basicamente a história que vai se repetir no Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Aí que tá a genialidade da história. Mas antes disso, eu vou contar a história dos 3 roteiristas que fizeram mágica. Jerry e David Zucker, irmãos, eram muito amigos de um cara chamado Jim Abrams. E eles são amigos desde a infância, sempre curtiram comédia, sempre tentaram fazer um e o outro rirem. E quando eles ficaram mais velhos, eles quiseram se tornar roteiristas e produtores de filmes independentes. Só que eles não tinham dinheiro nenhum para fazer isso, até ganharem uma câmera de um dos amigos da família. Resolveram gravar sketches em um teatro pequeno e fundaram um grupo de sketch chamado Kentucky Fried Theater. Essa ideia que surgiu numa dessas unidades de fast food, eles resolveram adotar o nome do grupo como Kentucky Fried Theater. Os principais sketches que eles faziam na época eram paródias sobre comerciais de televisão, o que é muito curioso. Eles pegavam comerciais que eles achavam mirabolantes e faziam paródias, ou seja, a raiz da paródia já nasce aí no seu grupo de sketches, quando eles pegam algo original e tiram sarro disso. As apresentações dos meninos no teatro, nesses pequenos teatros, começaram a fazer um burburinho, muitas boas críticas e os teatros começaram a lotar. Inclusive eles começaram até a fazer turnês e chegaram à Califórnia para fazer as suas apresentações como Kentucky Fried Theater. Eles tinham talento e eles tinham ali um jeito e nesses anos fazendo teatro eles começaram a entender o que de fato era engraçado e o que não era tão engraçado, o que foi fundamental para começar a escrever roteiros de cinema. Uma das maneiras que eles pegavam comerciais para tirar ideias e fazer paródias em cima dos comerciais de televisão era deixar gravando a programação da televisão, principalmente tarde da noite, porque
porque eram horários mais baratos e os comerciais eram mais toscos, ou seja, eram mais fáceis de fazer paródia com aqueles comerciais. Numa dessas gravações, eles acabaram por acidente gravando um filme que estava passando na madrugada chamado Zero Hour. Ponto de exclamação. E eles acharam um absurdo aquele filme, eles ficaram fascinados com o filme, porque o filme ele era tão sério, ele era tão levado à última potência na seriedade daquele acidente de avião, que eles começaram a achar engraçado o quão sério os atores estavam se levando naquela produção. E eles falaram, cara, esse filme é tão dramático que falta isso aqui pra ser engraçado. E aí eles resolveram pegar a estrutura do roteiro, algumas falas pontuais do roteiro que beiravam o melodrama e começaram a fazer um filme paródia desse filme. Em 1974 eles resolvem fazer a paródia desse filme e terminam o roteiro, escrevem tudo e tá praticamente pronto. Uma curiosidade, aqui no YouTube tem um vídeo que coloca as cenas do Zero Hour e as cenas do Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu, e eles são basicamente o mesmo filme, pra você ver como o drama e a comédia estão separados por centímetros às vezes. Quando eles terminam o roteiro, apresentam para um amigo deles que é um diretor e ele fala, cara, eu sei que é uma paródia, mas isso aqui tá beirando a plágio, né? Porque as falas são iguais, a trama do roteiro é igual, o roteiro é muito parecido. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado. E aí eles resolvem ir até o Warner Brothers, que era a produtora original do filme Zero Hour, para ver se eles gostariam de vender o roteiro do filme para eles. E a Warner resolve conversar. Lembrem, isso aqui é meados dos anos 70, não tinha streaming, não tinha videolocadora, um filme que já tinha passado pelo cinema e pela televisão meio que acabava no esquecimento. Então a Warner resolve vender o Zero Hour para os meninos pela bagatela de $2.500. Talvez um roteiro muito barato para o que vai se tornar Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Em 1975 eles estão prontos para vender Airplane e eles começam a tentar fazer esse pitching para vários estúdios e nenhum estúdio está interessado naquele filme esquisitíssimo, cheio de nuances e piadas todos os minutos. Pra vocês terem uma ideia, quando eles pegaram o roteiro de Zero Hour e começaram a fazer as alterações, o objetivo deles era colocar 3 piadas por página, que equivale mais ou menos a 3 piadas por minuto, que assim, insanidade o número de piadas. Mas não só o número de piadas, mas a qualidade delas é impressionante, porque eles têm piadas textuais, piadas físicas, piadas imagéticas, o número e a diversidade de estilos de piada dentro do filme é de uma gama impressionante. Eu acho que eu nunca vi um filme com tantas piadas de tantas formas e jeitos. Esse diretor amigo deles resolve falar pra eles assim, cara, esquece de vender isso daí, isso aí tá muito longe da realidade, os caras não conseguem nem entender o roteiro de vocês. Por que vocês não vendem um filme com as sketches que vocês já testaram no teatro? E é isso que eles resolvem fazer o pitching do filme The Kentucky Fried Movie. E eles realmente emplacam, o filme é dirigido pelo amigo deles e em 1977 eles estreiam esse filme. O filme vai ok, nada demais, mas ali já tinha uma linguagem muito parecida com o que eles iam usar no Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Eles, como roteiristas, começaram a perceber que a mecânica de Hollywood, por serem roteiristas, era mais difícil de emplacar um filme. Se eles se tornassem os diretores do filme que eles escreveram, talvez eles tivessem mais chance. Começaram a fazer o pitching para todos os estúdios possíveis. E aí eles começaram a pensar, cara, a gente precisa vender melhor esse filme. Como a gente pode fazer com que eles entendam esse filme? Durante o pitching eles resolveram vender o filme como Animal House, que era Clube dos Cafajestes, né? O filme até que o pessoal da National Lampoon resolveu fazer, que era um sucesso e falaram, cara, é a mesma coisa que esse filme, só que num avião. Para simplificar a ideia do filme. Cara, não tinha nada a ver com Animal House num avião. Era um outro filme. Mas eles entenderam a linguagem de Hollywood. Hollywood queria entender o seguinte, era uma comédia que os jovens iam querer comprar ingresso? É isso que eles queriam saber. E essa explicação de Animal House num avião não era muito precisa, mas era o que os caras precisavam ouvir para tentar emplacar o filme. Importante dizer que o cara que dirigiu Animal House foi o cara que dirigiu o primeiro filme, Kentucky Fried Movie. Então eles já tinham essa relação e o estúdio falou, ah, cara, pode fazer sentido isso aqui. Animal House foi muito bem, talvez eles vendam o mesmo número de ingressos ou algo parecido que já é satisfatório para o nosso estúdio. O estúdio que resolve comprar o filme é a Paramount. A Paramount acredita no filme e ela só faz 2 exigências para os rapazes. A primeira exigência é que o filme fosse colorido.
Porque a primeira proposta dos meninos é que o filme fosse em preto e branco para ser exatamente igual ao filme que eles estavam parodiando, Zero Hour. O estúdio falou, cara, não, preto e branco não faz sentido nenhum, a gente precisa vender esse filme, a gente precisa que seja comercial. Quem vai assistir o filme é o jovem quer ver um filme colorido. Não faz sentido. O segundo pedido mais importante que deixou os meninos mais afoitos e mais resistentes foi que eles não queriam que o filme fosse num avião a hélice, como era o filme original. Eles queriam que fosse num gigante, um avião gigante, um Airbus, porque o estúdio acreditava que as pessoas que iam assistir iam se identificar e se conectar mais com um avião daquele tamanho e com o que se passa dentro de um avião daquele tamanho. Eles foram extremamente resistentes num primeiro momento a essas duas dicas da Paramount, né, essas duas exigências, e aí o presidente da Paramount falou o seguinte, cara, vocês podem ter razão nas escolhas de vocês e pode ser que se torne um filme ainda maior com as escolhas de vocês, mas se vocês resolverem ir por esse caminho, não vai ser com a Paramount. Então, até segunda-feira vocês decidem se vão fazer com a gente ou com outro estúdio. Os meninos meio relutantes aceitaram, pô, já tinham um contrato com a Paramount, resolveram fazer com a Paramount, que era um estúdio grande e que botava uma chancela enorme no filme. Só que tem uma birra aqui que eu acho legal dizer. Todas as vezes no filme que o avião é filmado de fora, você consegue ouvir o barulho do avião. E o barulho do avião no filme é de um avião de hélice, mostrando o quão birrento pode ser um roteirista e um comediante quando a sua ideia é rejeitada. Bom, anos depois do grande sucesso do filme, os meninos estão extremamente agradecidos pelas duas dicas da Paramount que fizeram todo sentido e realmente ajudaram o filme a chegar a mais pessoas. Legal dizer também que o filme Zero Hour é parodiado, mas nos anos 70, filmes de tragédia em avião eram um grande sucesso, com até filmes que estavam em franquia. Por exemplo, o filme Airport tem 4 filmes da sua franquia dentro dos anos 70, de tão bem sucedido que era esse tipo de filme. Então esse tipo de filme também estava sendo parodiado. O filme Airport, o nome, apertem os cintos, o piloto sumiu em inglês, Airplane. É quase que uma colagem aí do nome de um filme para o filme paródia. A ideia principal e uma das coisas mais importantes desse filme, que vai diferenciar ele de todos os filmes de comédia até então feitos, é que o filme tinha que ter um ar sério. Porque Zero Hour era extremamente sério. Eles estavam levando aquilo tão a sério, mas tão a sério, que virava absurdo e se tornava engraçado. Então, os meninos queriam que o filme fosse interpretado de maneira extremamente séria. A música do filme foi escolhida para ser séria e passar tensão e dar força ao arco do filme, que era uma potencial tragédia de avião, não é? Pessoas poderiam acabar mortas, ou seja, é o último dos fatores que a gente tem de seriedade nessa vida, o risco de morte. Então eles resolvem colocar uma trilha sonora muito séria com uma pitada de humor, mas mais séria do que engraçada. E o casting de atores foi feito com a ideia de que todos os atores deveriam ser sérios, atores de drama e que nunca tinham feito comédia antes. O estúdio odiou essa ideia. O estúdio falou, tá bom, vocês querem colocar atores sérios nos papéis, vocês podem colocar, mas nos principais vocês têm que colocar atores de comédia, pô, não faz sentido isso daí. E aí eles indicaram alguns atores para fazerem os papéis principais. Dentre eles, Chevy Chase e Bill Murray. E os moleques falaram, não, cara, você não tá entendendo, a gente não quer fazer uma comédia pastelão, a gente tá fazendo outra coisa aqui. E aí eles foram pro casting escolher atores-chave para fazer a maneira mais séria possível. A teoria deles é que se os personagens não soubessem que estavam numa comédia, tornaria o filme ainda mais engraçado. Porque a tragédia e o drama andam lado a lado. Como seria entregar falas absurdas com cenas bizarras, com as pessoas levando a situação da maneira mais real possível, ou mais trágica possível? Uma curiosidade interessante aqui no casting do filme Airplane é que só tinha um ator que eles queriam que fosse um comediante, que ia interpretar o personagem principal do Striker. Era um amigo deles e na época também roteirista, comediante de stand-up, pasmem, David Letterman. Ele chegou até a fazer o teste pro filme e ele foi muito mal. David Letterman foi horrível no papel, se sentindo completamente desconfortável e em poucos anos ali ele já estava apresentando seu Late Night. Mas é curioso que o Letterman quase foi o cara que foi o piloto de avião do Apertem os Cintos, o piloto sumiu.
Ah, uma curiosidade legal aqui. O Letterman, ele convida os meninos para uma entrevista já quando era apresentador de Late Night, e na entrevista com os meninos, eles mostram a fita do Letterman fazendo o teste pro Striker, e é constrangedor e é uma cena muito engraçada que vale a pena ver. Sede, o que é? É um prédio grande onde os oficiais se reúnem, mas isso não é importante agora. Você assumir toda a culpa pelo que aconteceu naquela operação foi uma coisa muito corajosa de se fazer. Foi. Por causa do meu erro, 6 homens não voltaram daquela operação. 7. A Tenente Zip morreu esta manhã, mas o Dr. Chandler disse que ela sairá em uma semana. Inteiro. Rola uma história de amor durante o filme que ela é essencial. São duas histórias. Primeiro, uma tentativa de reatar com a esposa ou com a mulher do Striker, e o acidente de avião, né, que o Striker tem que superar seus traumas de piloto para poder pousar o avião da maneira segura e salvar vidas. São duas das tramas dentro do filme importantes, fora a terceira trama ali, que isso tudo envolto por muita comédia. A atriz que precisaria fazer o casal ali, principal do filme, precisava de uma certa inocência, uma certa pureza, um certo bom mocismo para vender aquela história de amor pura, não é? E a atriz escolhida para fazer esse papel é Julie Haggerty, que tinha feito várias coisas como modelo, pequenos papéis, mas ela, quando entrou na sala, já ganhou a galera por ter essa pureza, essa inocência, e quando bateram o olho nela, ela realmente foi escolhida para o papel. Uma curiosidade, a Sigourney Weaver também foi uma das pessoas que podia ter sido selecionadas, mas ela perdeu o papel para Julie. Uma outra curiosidade interessante foi que Bruce Jenner, o pai das Kardashian, era o cara que potencialmente poderia ser o Striker. Ele, que naquela época era um campeão olímpico de decathlon, resolve participar dos testes e vai bem, chega até a fazer o terceiro teste para fazer o Striker, e é a coisa mais curiosa. No terceiro teste ele pergunta para os meninos se ele poderia fazer o papel de Elaine, a mulher do filme. E naquela época eles acharam que podia ser algo experimental como ator, e hoje a gente sabe, ele virou trans, né? Ele se tornou uma mulher trans. Ali ele já apresentava alguma vontade de ser mulher, eu acho isso uma coisa interessante de se dizer. Uma outra coisa que na época, para fazer o Striker, o Barry Manilow, que era um cantor muito famoso da época, um pouco brega, mas muito famoso, resolveu interpretar o Striker e queria muito interpretar o Striker. Ele se interessou, foi uma das primeiras pessoas famosas a se interessar pelo roteiro, e os caras do roteiro falaram assim, pô, que da hora, né? Finalmente alguém famoso se interessa pelo roteiro e é o cara mais errado possível. E o agente dele convence o Barry Manilow a desistir do papel, porque 3 roteiristas sendo diretor de um filme de comédia, aquilo tava na cara que ia ser um desastre do que o próprio desastre de avião que aconteceria no filme. Quem ficou com o papel de Striker é Robert Hayes, que também tinha feito uma sitcom, mas é um ator muito pequeno, e depois do papel até fez uma coisa ou outra, mas ele realmente seguiu a carreira como dublador, mas ele faz esse filme muito bem, assim, ele cumpre o papel dele no filme. Copiloto do avião é Kareem Abdul-Jabbar, uma das maiores estrelas do basquete da NBA, ganha o papel de copiloto, que primeiramente a ideia era ser de um jogador de beisebol, acabou caindo nos colos de Kareem Abdul-Jabbar. E por que isso? Porque no filme Zero Hour, o copiloto é um jogador de futebol americano da NFL, e eles resolveram parodiar até isso. E foi muito interessante, porque Kareem Abdul-Jabbar não era um dos atletas mais carismáticos dos Estados Unidos. Inclusive, ele era considerado antipático, recebia várias críticas dentro da quadra, e eles resolveram tirar sarro do Kareem Abdul-Jabbar, que topou fazer o papel, inclusive várias piadas com o jogo dele e como o menininho encara ele, e piadas com Lakers, enfim, e isso fez com que o Kareem Abdul-Jabbar ganhasse muito em carisma, inclusive ganhando fãs fora do universo do basquete, o que foi muito bom para a carreira pública dele. Só uma curiosidade aqui, a Delta Airlines, 20 ou 30 anos depois do filme, resolveu fazer aqueles vídeos, sabe? Mostrando as portas de saída de emergência, tudo com coisas dos anos 80, e no final da propaganda da Delta Airlines, o copiloto é o Kareem Abdul-Jabbar, pra você ter uma ideia de quanto isso ficou no imaginário do público americano. Bom, agora sim chegamos no principal ator desse filme, que rouba a cena, não é o protagonista, mas disparado é o melhor personagem e o melhor ator desse filme, Leslie Nielsen, que faz o papel do médico. Até aqui, Leslie Nielsen só tinha feito filmes sérios, nenhum grande estouro, muitos filmes
como galã de filme B, ele era um ator que sempre fez papéis dramáticos. Ele já estava bem mais velho, já tinha passado da meia-idade, por volta dos seus 55 anos mais ou menos, e ele estava louco para fazer uma comédia. Inclusive, Leslie Nielsen é conhecido como uma pessoa bem-humorada, engraçada e tal, e nunca tinha tido oportunidade de fazer uma comédia. Leslie Nielsen também é conhecido por levar máquinas que soltam barulhos de peido em suas gravações e entrevistas para fazer piadocas e deixar momentos constrangedores. Quando ele leu o roteiro, ele se apaixonou completamente. Ele chegou pro agente dele e falou assim: é o seguinte, você ignora todos os papéis que chegarem, menos esse. Eu quero fazer esse daqui. Se eu pudesse, eu pagava para fazer esse papel. Só não conta para eles. Ele se apaixonou imensamente pelo personagem e pelo filme. Ele entendia completamente o que era para ser o filme Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Completamente não, porque acontece uma coisa curiosa. No dia da leitura do roteiro, em que todas as pessoas, todos os atores estão ali para ler seus personagens, Leslie Nielsen começa a ler o seu papel com um certo humor, um certo tom de piadoca, e os meninos chamam ele e falam assim: é o seguinte, Leslie, não é bem isso que a gente está procurando. Assiste esse filme aqui, deram para ele o Zero Hour, estuda o papel do médico e amanhã volta que a gente quer uma coisa mais séria. No dia seguinte ele entendeu completamente a ideia dos moleques, o que eles queriam fazer, e leu perfeitamente o papel, se tornando um dos papéis mais icônicos da história da comédia, principalmente americana. Leslie Nielsen faz o papel, e aquele papel ele não tinha ideia ainda, mas ia mudar totalmente a carreira dele. Depois desse filme ele só faz basicamente comédias, inclusive o filme Corra que a Polícia Vem Aí, Todo Mundo em Pânico 3, e entre outros filmes e séries que ele faz voltadas para comédia. Ele realmente, com 54 anos, descobriu que era um exímio comediante e tinha uma voz muito própria. Algumas curiosidades do filme que eu acho interessante trazer aqui. O orçamento do filme ficou em mais ou menos 3,5 milhões de dólares. E eles arrecadaram aproximadamente 158 milhões de dólares, que é basicamente 50 vezes mais do investido teve de retorno. Para vocês terem uma ideia de quanto significaria isso em bilheteria hoje em dia, né, corrigindo inflação, etc., daria mais ou menos 600 milhões de dólares. Um filme de comédia gerar 600 milhões de dólares de bilheteria é uma coisa, assim, completamente insana, tá certo? Para vocês terem uma ideia, o filme é um grande sucesso. Logo depois, os Zaz fazem outras coisas, inclusive eles fazem Police Squad, que é uma série com o Leslie Nielsen de polícia, que só dura 6 episódios e acaba se tornando o beta do Corra que a Polícia Vem Aí, que vira uma franquia. Eles também têm a mão deles em alguns outros projetos, juntos ou separados, mas com certeza eles mexeram muito no cinema, porque eles influenciaram não só Todo Mundo em Pânico, mas como Top Gun e quase todos os outros filmes de paródia. Quem liderava o mercado da comédia naquela época eram os donos da National Lampoon, que tinham revista e agora tinham filmes de sucesso. A comédia era dominada por eles e eles eram os caras mais avant-garde. Tem uma série na Netflix, um documentário, na verdade, que chama Fútil e Inútil, que eu indico muito, que fala muito sobre a National Lampoon, e um dos donos era o Doug Keeney. I started the National Lampoon. What if you say, I was the man who changed comedy forever, but I couldn't change myself? Really? E no final da vida dele, diz nesse documentário, né, filme documentário mais ou menos, que ele assiste o filme Airplane e entra em uma profunda depressão, porque depois de assistir ele fala: cara, eu nunca vou conseguir fazer nada mais engraçado do que isso. Em algum tempo depois ele acaba morrendo, ainda ninguém sabe se foi um suicídio ou se foi uma queda acidental de um penhasco no Havaí, mas alguns dizem que o que desencadeou isso foi ver o filme Airplane. Não sei, não tenho essa fonte, mas acho uma história interessante. Airplane muda o jeito de fazer comédia por conta das caras sérias, das falas sérias, da quantidade de piadas que se tem por minuto, e ele dá um novo patamar aonde a comédia pode chegar. Inclusive os filmes que foram feitos depois, pouco depois e muito tempo depois, ainda sofreram a influência de Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, e nada mais foda do que uma boa peça de comédia pra unir a família. Eu lembro de eu assistindo esse filme com uns 8 anos, com os meus pais e com a minha família, e todo mundo rindo muito em cenas absurdamente chave, como o Striker suando em bicas para pousar o avião, falas icônicas do filme e várias piadas, inclusive piadas que a gente nem consegue perceber porque a gente não tem referência. Por exemplo, tem um momento que a comissária de bordo oferece um café
Pro marido de uma moça, que é a moça que toma vários tapas na cara, pro marido de uma moça, aí ela fala assim, nossa, que estranho, ele nunca toma 2 cafés em casa e tá tomando aqui fora. Aquela piada, ela é tão sutil, por quê? Porque aquela mulher, esposa daquele cara, ela participava de um comercial onde ela era menina propaganda e apareceu por diversas vezes nessa propaganda falando, café, você não vai conseguir negar o segundo copo. É uma piada que a gente não tem referência. Então tem tanta piada, tem muita piada lá que a gente nem pega. É tão absurdo o filme, o número de piadas, que é impressionante, assim. Bom, chega. Você, aposto que tenha ficado com vontade de assistir o filme aí, eu indico que faça isso para você identificar alguns dos pontos que a gente falou por aqui. Muito obrigado por assistir. Deixa aí no comentário alguma sugestão de filme, série, personalidade que você queira ver aqui no Enciclomédia. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.